Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos. Convido a Santa e Amada Igreja para a leitura do Salmo 11. Leremos o Salmo 11 como uma convocação a este culto. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo e Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Quero convidar os justos, os retos, aqueles que buscam a presença do Senhor, para louvarmos a Deus esta manhã com o Salmo 11. Que a Santa e Amada Igreja possa se colocar em pé, aqueles que puderem. Meu refúgio está em Deus, como podes me dizer, qual ave foge ao monte seu, assim fujas também, pois eis que os ímpios vão, deixam pronto a
expressarmos o voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graças a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Convido os irmãos para buscarmos a presença do nosso Deus numa oração de invocação. Oremos. Pai excelso e santo, Deus justo, reto, verdadeiro, Deus vivo, Senhor benigno, bondoso, misericordioso, Deus de toda providência, Pai de todas as consolações, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, onde firmamos a nossa confiança, a nossa fé, onde fundamentamos a nossa vida, onde está fundamentada a Tua Santa Igreja, Deus. A Ti, Deus, toda honra e toda glória, todo domínio, toda força, todo louvor, sejam pelos séculos dos séculos. Te glorificamos, Deus, pelo imenso privilégio, Senhor, de podermos começar mais uma semana que o Senhor graciosamente nos permite, Deus, cultuando o Teu santo e maravilhoso nome. Queremos Te render graças, Deus, queremos prestar louvores a Ti pelos Seus grandes feitos e queremos adorá-lo, Deus, cultuá-lo, porque o Senhor é Deus, Deus único e verdadeiro, por todos os Seus atributos, e o Senhor é um Deus grande, grande em benevolência, grande em poder, grande em majestade, grande em santidade. O Senhor é o Deus de toda a carne, e para Ti, Senhor, nada é difícil. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Por isso, Deus, queremos cultuá-lo, louvá-lo, Deus, e também estarmos atentos, Deus, à Sua instrução nesta manhã, para que possamos, Deus, aprender mais do Senhor e termos uma vida e um caráter forjado pela Tua graça e Teu amor. Reconhecemos, no entanto, Deus, que somos falhos e pecadores, por isso lhe pedimos sinceras desculpas. E também lhe pedimos, Deus, rogamos a Ti que envie Teu Santo Espírito para que nos ensine como prestarmos um culto que de fato irá agradá-lo, Deus, com todos os atos que o Senhor determina, Deus, para a Tua Santa Igreja. E também, Deus, pela Tua providência, pelo Teu favor e graça, que Teu Santo Espírito nos ilumine, Deus, para que possamos entender a Tua instrução. Muito obrigado pela Tua graça e amor, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nós oramos agradecidos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Os amados irmãos podem assentar-se. Vos convido à leitura da Santa Lei de Deus, no livro do Êxodo, capítulo 20. A leitura começa a partir do verso 1. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro.
Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Aqui está a santa lei de Deus que nós costumeiramente lemos para não perder o contato a conexão com aquilo que Deus fala que é pecado, para que nós possamos lutar, e perceber quando estivermos infringindo uma das santas leis de Deus, Não que a lei nos justifique, é claro que não, É sempre importante dizer isso, Quem nos justifica é Cristo, mas a lei aponta o pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. Então nós precisamos estar constantemente, através de repetição mesmo, em contato com o que de fato é a lei de Deus, para que nós vigiemos, de forma sincera, cada um de nós com as nossas dificuldades e fraquezas, para não quebrarmos a santa lei de Deus. Nesse momento eu quero brevemente observar o primeiro mandamento com os irmãos. Está no versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Nós sabemos que os reformadores do século XVI, eles corrigiram a igreja, E a igreja papista, ela uniu os dois primeiros mandamentos em um só, que é não ter outros deuses diante do Deus vivo, e não fazer imagem de escultura. Eles uniram, os dois em um, mas na verdade, pelo original das escrituras, cada um é um mandamento distinto, Então hoje nós vamos abordar aqui o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Primeira coisa que nós podemos pensar a respeito disso é o próprio 5º mandamento, é o respeito com as autoridades, é o respeito com o próprio Deus. Só existe um Deus, e nós professamos isso, e nós cremos isso. Só existe um Deus, vivo e verdadeiro. Portanto, para não quebrarmos o 5º mandamento, que é respeito com as autoridades, nós, em primeiro plano, observamos o primeiro mandamento por respeito a Deus, respeito e reverência, porque Ele tem direito sobre as nossas vidas, Ele tem direito de colocar ou tirar alguma lei. Só Ele é legislador, nós não somos legisladores, Deus é o legislador. Então nós observamos a lei, e o primeiro mandamento dessa lei é não ter outro Deus acima dele. Segunda coisa que nós podemos pensar é que nós devemos observar este primeiro mandamento até mesmo pelo amor à nossa salvação, porque este único Deus, que nós não podemos ter um outro Deus além dele, é o único que pode nos salvar de fato, É um fato que as pessoas crendo ou não crendo, é um fato que haverá céu e inferno, porque isso as Escrituras nos ensinam, a própria revelação de Deus ensina isso. E é um fato que o ser humano precisa de um Salvador, porque também é um fato que nenhum de nós pode salvar-se sozinho. No livro de Jonas, na oração de Jonas, capítulo 2 do livro, verso 9, diz que a salvação pertence ao Senhor. Então, nós não podemos nos salvar sozinhos, nós precisamos de um Salvador. Então, até mesmo pela questão de amarmos a nossa salvação, nós não podemos ter um outro Deus acima do Deus vivo. Nós devemos ter a humildade de perceber que às vezes nós queremos impor a nossa vontade. Muitas vezes nós queremos que a nossa vontade prevaleça e não a vontade dele. Nós devemos ter essa humildade de reconhecer. Mas quem é Deus é Ele. Até mesmo por amor à nossa salvação, porque é só Ele que providencia a salvação para as nossas almas através de Cristo. Então, o primeiro mandamento, ele vai nos colocar numa condição que nos fará fugir da idolatria e entender que qualquer tipo de avareza
que a Bíblia chama de idolatria, a avareza. Qualquer tipo de avareza e idolatria é uma afronta contra Deus e quebra o primeiro mandamento da santa lei de Deus. Então, nós olhamos para nós mesmos, nós vemos que algumas coisas nós queríamos que fossem diferentes da vontade de Deus declarada nas Escrituras, né? E quando nós podemos entender a vontade de Deus quando estudamos as Escrituras, entendemos ali. Mas quando essa vontade de Deus ela é colocada na prática e ela confronta a nossa própria vontade, aí que nós de fato estamos sendo provados e testados. Então, o primeiro mandamento ele consiste nessa prática e não na teoria. A teoria nós podemos entender bem. Se alguém vier e nos instruir, nos ensinar, nós vamos entender o que está revelado, o que está escrito. Mas nós não quebraremos o primeiro mandamento quando somos confrontados com a vontade de Deus e a nossa própria vontade, quando aquilo está antagônico, quando aquilo está um contrário ao outro, né? Então nós devemos observar o primeiro mandamento, embora haja uma dificuldade nisso. O ser humano ele tem dificuldade em cumprir essas leis, né? A teoria é fácil de entender, como eu disse. A prática já é uma vida cristã, é uma vida de exercício, é uma vida de abnegação, de nos colocarmos na presença de Deus de fato, né? Porque são esses que o Pai procura, os verdadeiros adoradores. Verdadeiro adorador não é aquele que está lá levantando a mão na igreja. Pode levantar as mãos, não tem problema, mas não é isso. Mas é aquele que no seu dia a dia ele procura viver segundo os padrões da lei de Deus. Deus abençoe, irmãos, fiquem à vontade, né? Então nós procuramos fazer exatamente isso, tá? Então o que podemos entender é que primeiro, até mesmo preservar o quinto mandamento, o direito que Deus tem sobre a sua criação, sobre as pessoas, tá? Então nós guardamos o primeiro mandamento, porque Deus tem direito de impor o primeiro mandamento a nós, porque no fundo nós professamos que só existe um Deus. Segundo, pelo amor à nossa própria salvação, porque somente esse Deus, ele provê, ele providencia a salvação para as nossas almas, e nós necessitamos de salvação. Então, neste caso, nós devemos fugir da idolatria e qualquer tipo de superstição, tá? Então, eu quero apenas ler com os irmãos aqui de forma breve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, é onde o apóstolo Paulo, ele faz uma comparação com aqueles que caíram no deserto, porque se entregaram à vã idolatria. 1 Coríntios capítulo 10, vamos ler aqui apenas até o verso 7. O bom seríamos ler pelo menos até o 24. Eu aconselho os irmãos de sentido que leiam em casa esse capítulo inteiro, tá? Mas não teremos tempo aqui. Então, 1 Coríntios capítulo 10, leremos até o verso 7 apenas. Ora, irmãos, não quero que ignoreis. Quando fala não quero que ignoreis, ele está dizendo, não quero que deixem de compreender isso. Não ignorem isso. Tá? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Está se referindo, né, obviamente, ao Êxodo, né, saída do Êxodo, e a lei de Deus mesmo, que Deus deu através de Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Note a unidade aqui. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então veja que é o mesmo Deus do Antigo Testamento para o Novo Testamento. A mesma unidade que o povo deve ter e a mesma fidelidade a Deus, que Deus colocava para eles obedecerem no Antigo Testamento, é o mesmo que nós devemos obedecer hoje. É o mesmo conceito do mesmo Deus. Não existe dois deuses diferentes, com vontades diferentes e conceitos diferentes, personalidades diferentes. Não, é o mesmo Deus e uma só revelação, né? Entretanto, verso 5. Entretanto, aqui há uma notícia, mas que o apóstolo Paulo diz, não ignore isso, e que isso sirva de exemplo. Entretanto,
Deus não se agradou, agora olha só a péssima notícia, da maioria deles. Da maioria deles. Veja que em meio àquele povo, Deus se agradou da minoria. Da minoria. Então, irmãos, nem sempre seguir a maioria é um bom negócio. Nós devemos estar em fidelidade a Deus, mesmo que sejamos minoria, mesmo que sejamos poucos, né? Tá? Olha só, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão que ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo isso para uma igreja do Novo Testamento, tá? Estas coisas se tornaram exemplos para nós. Tá? Não há a menor possibilidade de entender que o Antigo Testamento foi abolido ou esquecido em algum tempo. Não, nós devemos olhar lá e termos isso como exemplo. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, o primeiro mandamento tem a ver com ser santo, porque a palavra de Deus diz: sede santos porque eu sou santo. O que é ser santo? É saber separar o que é mal do que é bom. Isto é bom, eu me aplico a isso. Isto é mal, vou lutar para não fazer mais isso, mesmo que tenha uma tendência fortíssima em mim para fazer. Vou lutar para não fazer mais. Isso que forma o caráter cristão, o exercício da nossa fé cristã, né? Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles. Porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Ainda hoje é assim. O povo se assenta para comer, para beber, se levanta para se divertir, mas se esquece de observar a santa lei de Deus. Então, que nós possamos de fato tomar isso como exemplo, né? Vamos fazer uma oração de confissão agora. Se porventura houver algum pecado não confessado, esse momento é oportuno, tá? E se o Espírito Santo revelou ao seu coração que alguma vez você quebrou o primeiro mandamento de alguma forma, e se você sentiu desejo voluntário, não pode ser algo mecânico, né? Não terá valor nenhum se for algo mecânico. Mas se você sentir voluntariamente o desejo de confessar a Deus e pedir sinceras desculpas a Ele, sinceras, né? Esse momento será oportuno também nessa oração de confissão. Convido a igreja a uma oração silenciosa de confissão, e eu estarei orando em voz audível por eles. Precioso e eterno Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor de toda a glória, Deus eterno e sublime, estamos neste momento, Deus, trazendo corações contritos diante do Senhor, porque reconhecemos, Deus, que somos falhos e pecadores, mas queremos ser penitentes, Deus, e não impenitentes, e queremos tomar como exemplo, Deus, aquelas pessoas no deserto que faziam parte, estavam juntos com o teu povo, foram batizados na nuvem e passaram pelo mar. Eles experimentaram da água da rocha, experimentaram do maná, estiveram vendo e sendo beneficiados pela coluna de fogo e seguiram a nuvem. No entanto, Deus, muitos deles se entregaram à idolatria vã. E aqueles que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, que é o Senhor. E nós queremos tomar como exemplo aqueles homens e aquelas mulheres que caíram no deserto e lá ficaram prostrados. Nós não queremos ser como eles, Deus. Não queremos ser como a maioria que o Senhor não tem se agradado. Mas nós queremos ser um povo, Deus, que confessa-te, que reconhece os próprios erros, e que luta, Deus, para ser melhor. Pedimos que o Senhor nos ajude, por isso apelamos pelas tuas muitas misericórdias, lhe pedindo perdão, Deus. Somente em ti está o perdão, e isso para que os homens o temam. Se o Senhor olhar as nossas iniquidades, nenhum de nós pode subsistir.
Por isso, Deus, pedimos sinceras desculpas ao Senhor, a fim de alcançarmos a bênção do Teu perdão. E perdoados, daremos continuidade a este culto. Muito obrigado pela bênção do Teu perdão, pelas Tuas misericórdias e graça. No nome santo e poderoso de Jesus, oramos. Amém, Senhor. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o hino 167. Esse momento também, aquele que sentir o desejo de estar ofertando, esse momento será oportuno. Hino 167. Meu pecado resgatado foi na cruz por teu amor e da morte, triste sorte, me livraste do Senhor. Vem, inflama, viva chama em meu peito, vem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Vem, inflama, viva chama em meu peito, vem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Vem, inflama, viva chama em meu peito, vem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para a leitura do Dia do Senhor 19. Irmãos, adoração a Deus, ela não se dá propriamente no momento do culto. O culto, ele é pactual, ou seja, Deus nos instrui com a sua santa palavra e nós respondemos louvando a Ele pelos seus grandes feitos. A adoração, ela se dá no dia a dia. Então, essa instrução que o Senhor Deus nos dá, ela vai formando em nós o caráter do adorador. E esta adoração genuína a Deus, ela vai se concretizar na nossa rotina pessoal, no nosso dia a dia, onde nós teremos uma vida, ou procuramos ter, embora deslizamos, né, em algumas vezes, infelizmente, mas uma vida de adorador, né?
Então nós não temos a ideia errada que adoramos no culto e depois durante a semana inteira ficaremos expostos aos nossos pecados e no próximo domingo estaremos adorando novamente a Deus. Não, isso não é verdade, né? Isso não é verdade, isso não é um povo adorador. O Senhor Jesus diz que Deus busca os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. Uma vida como essa que eu mencionei não seria uma vida verdadeira diante de Deus. Tá? Então, como que é o nosso culto? Ele é pactual. Deus nos instrui, nós respondemos com louvores. E esta instrução que recebemos vai formando em nós o caráter adorador que nós vamos expressar no nosso dia a dia, né? Dizendo não para o pecado, dizendo não para a cobiça, a avareza, a idolatria, né? E tudo aquilo que vem nos tentar aí cotidianamente, várias vezes por dia, muitas vezes, né? Então, dentro dessa instrução, eu convido os amados irmãos para a leitura do Dia do Senhor 19. Nós estamos no Catecismo estudando o Credo Apostólico, né? Então nós já vimos que o Credo Apostólico é o resumo da nossa fé cristã e ele é fundamentado na Trindade, na pessoa do Deus Pai, na pessoa de Cristo, na pessoa do Espírito Santo. E o Dia do Senhor 19, ele termina a cristologia do Credo Apostólico, né? A partir do Dia do Senhor 20, se Deus nos permitir, no próximo domingo, começaremos a estudar então a questão do Espírito Santo no Credo Apostólico, tá? Então hoje terminaremos aqui a pessoa de Cristo no Credo Apostólico. Dia do Senhor 19, pergunta 50. Por que se acrescenta, está sentado à mão direita de Deus? Resposta: porque Cristo ascendeu ao céu para manifestar-se lá como cabeça da sua igreja, e é por meio dele que o Pai governa todas as coisas. Então veja, Cristo, lá em Hebreus diz que a palavra de Cristo sustenta todo o universo. E a igreja na terra, ela é dirigida por Cristo. Tá? Então Cristo ele está à direita de Deus e através de Cristo é que Deus governa todas as coisas, inclusive a igreja. A igreja ela é governada por Cristo, tá? Por isso Cristo, né, ele se manifesta lá, ao lado direito de Deus Pai, no trono, tá? Como cabeça da sua igreja, e é por meio dele que o Pai governa todas as coisas. Isso aqui é muito importante teologicamente, não só pelo governo da igreja estar sempre submisso a Cristo, não à vontade dos homens. O governo da igreja, ele nunca deve estar sujeito às opiniões humanas, o que nós achamos, mas sempre sobre o que Cristo determina e fala na sua santa palavra. E aqui, este governo da igreja não pode ser de forma sobrenatural. Olha, Deus me falou em particular tal coisa para agir dessa forma. Não. É o que Ele determinou nas Escrituras, que seja manifesto para todas as pessoas verem, quem concorda e quem discorda, ver, olha, está escrito. Está escrito. Isso num testamento. Tá? Então está escrito no testamento de Cristo. Então é muito importante entendermos essa questão de Deus estar à mão direita, Cristo está na mão direita de Deus, porque Deus governa as coisas através de Cristo. Governa a igreja e governa o juízo. Quando nós vamos estudar o livro do Apocalipse, você vai ver que há um livro com 7 selos. Ao abrir esse livro que o juízo começa a ser feito, né? No entanto, não se encontra ninguém capaz de abrir o livro. Ninguém pode abrir o livro. Né? E o apóstolo João, tendo essa visão, ele chora. E um anjo fala para ele, fala assim, não chora, porque existe um que pode abrir o livro. Né? Aquele que venceu o mundo, venceu a morte, né? Este o livro abrirá. Então Cristo, ele toma o livro das mãos de Deus, né? uma linguagem figurada, né? Simbólica, né? Ele toma o livro nas mãos de Deus e conforme ele vai abrindo os selos, começam a acontecer os eventos na terra, que é o juízo de Deus. Então veja que Deus, ele governa as coisas através de Cristo, por isso Cristo está à sua mão direita, né? No trono. É isso que nós professamos quando falamos no Credo Apostólico. Subiu e está sentado à direita de Deus, tá? Está no céu, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, tá? Então o juízo também. Então o governo e o juízo serão através de Cristo.
Tá? Então note que Cristo participa de todas as coisas, né? Ele estava no começo com Deus, toda a criação ele participa com Deus, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele faz a obra da redenção, ele envia o Espírito Santo para a obra da regeneração e justificação, e ele fará o juízo. Né? Então, o Evangelho é sobre Cristo. Tá? Então, quero convidar os irmãos aqui só para verem aqui rapidamente Efésios capítulo 1, versos 20 a 23. Efésios capítulo 1, versos 20 a 23. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-se sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Tá? Então nós vemos aqui a grandeza de Cristo, a autoridade, né, de Cristo que Deus deu para ele, e podemos, quando nós vamos professar o credo apostólico, né, vamos entender direitinho por que ele está sentado à direita de Deus, né? Como isso implica num grande poder e grande autoridade, tá? Que ele tem de governar as coisas aqui e de fazer o juízo justo e verdadeiro, que deve ser feito e será, sem dúvida nenhuma. Já está sendo feito no mundo. Pergunta 52. Que consolo lhe dá o fato de que Cristo há de vir para julgar os vivos e os mortos? Resposta: que em todas as minhas aflições e nas perseguições, eu, de cabeça erguida e cheio de ânimo, espero vir do céu como juiz, aquele mesmo que antes se submeteu ao juízo de Deus por minha causa, e removeu de sobre mim toda a maldição. Ele lançará todos os seus e meus inimigos na condenação eterna, mas levará para si mesmo, para a alegria e glória celestiais, a mim e a todos os seus escolhidos. Então veja que há uma separação de classes aqui, duas classes, salvos e perdidos. Então, para os perdidos, Cristo é terrível, inflexível, sem misericórdia. O juízo será sem misericórdia. Tá? Aquele que ouve hoje, aquele que está perdido e ouve hoje o convite doce e gracioso de Cristo, poderá ser alcançado pela sua misericórdia. Terminada esta vida rejeitando a Cristo, será inflexível o juízo e sem misericórdia. Então, este Cristo que governa todas as coisas também fará o juízo. Para aqueles que estão em Cristo, que se submetem a Cristo, a grande consolo, a grande consolo, que em todas as minhas aflições e nas perseguições que eu sofro, eu posso me manter de cabeça erguida. Esse cabeça erguida não é orgulho, tá? Mas é confiante, é uma atitude da alma, é confiante e cheio de ânimo, ou seja, não desistir, não fraquejar, porque as situações foram adversas, cheio de ânimo, espero ver do céu como juiz, aquele mesmo que antes se submeteu ao juízo de Deus por minha causa. Isso foi na cruz. Na cruz, Cristo foi condenado como o pior dos pecadores. O pecado da sua igreja estava lá. E somente sendo homem e sendo Deus, pôde suportar a ira de Deus na cruz. A ira de Deus na cruz foi terrível para Cristo, né? Foi o maior sofrimento que ele poderia sofrer. E ele está lá na cruz e diz: por que me abandonaste? Porque os nossos pecados, o pecado da sua igreja, estava sobre ele. Então, ele sofreu isso por minha causa e removeu de sobre mim toda a maldição. Nenhuma condenação mais há para aquele que está em Cristo Jesus. Então, veja que o benefício, ele é muito grande, tá? E eu quero, para nós finalizarmos aqui, né, ler com os irmãos apenas Filipenses, capítulo 3,
versos 20 e 21. Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, aprove a Deus, na plenitude dos tempos, que tudo residisse em Cristo, né? Então, a nossa vida é em Cristo. Ou estamos na nossa vida em Cristo, ou seremos condenados com o mundo, tá? Então, é como eu sempre falo, né? Por que nós, enquanto igreja, por que nós não podemos fazer tal coisa que as pessoas do mundo fazem, né? É como a mãe dizia, né? Você não é todo mundo. Porque se você for fazer as coisas que o mundo faz, você será condenado com o mundo. Mas você é igreja, comprada com sangue, resgatada, para ser santo e perfeito diante de Deus. Porque a noiva que ele vem buscar é uma noiva irrepreensível, sem mácula, santa e perfeita. Que Deus abençoe essa porção dessa palavra. Convido a santa e amada igreja para louvarmos a Deus com o Salmo 117. Ao Senhor Deus rendei louvor, todos os povos adorai, dai louvores, ó gentios, porque muito grande é o seu favor, sua misericórdia em nós, do Senhor. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Hira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Tornou a conceber e deu à luz um filho. A este deu o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato, e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher do seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse: para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E consolado Judá, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Timna, ele e seu amigo Hira, o adulamita. E comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobre Timna, sobe a Timna para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez, e cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Timna. Pois via que Selá já era homem,
e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhos deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu, tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultural nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito cabrito, todavia não a achaste. Passado quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a para fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu consegui. E disse mais: reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Reconheceu-o Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Vou fazer um pequeno comentário aqui no verso 28, porque o comentário que farei não estará no sermão, tá? Só para que fique completa a mensagem. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse: este saiu primeiro. Então a parteira aqui foi usada por Deus já para começar a fazer justiça a uma mulher que havia sido injustiçada no seu passado. Mas recolhendo ele a mão, saiu o outro e lhe disse: como rompeste saída? E lhe chamou Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zerá. Eu quero deixar como tema aqui o verso 18. Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Este, pois, lhes deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Vamos até aqui, irmãos, vamos fazer uma breve oração. Pai gracioso, santo, eterno, Deus de toda graça, nesse momento de culto, Deus, estamos agora diante da tua santíssima presença, e nós necessitamos, Deus, que teu Santo Espírito venha nos iluminar, ó Deus, para que possamos entender esta palavra já revelada. Rogamos, portanto, a Ti, que envie teu Santo Espírito, Senhor, que nos ilumine nessa palavra já revelada. E que tudo que for falado aqui, Senhor, seja falado pelo teu Santo Espírito, apenas pelo teu Santo Espírito, com a sua expressa autorização. Mais uma vez eu lhe peço perdão pelas minhas falhas e pecados, e eu clamo a Ti, que nesse momento eu diminua, eu desapareça, e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, oramos. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, justiça nossa. O texto mostra uma incrível história, que começa com uma interrupção, tá? O contexto aqui do livro dos Gênesis é sobre José.
as narrativas, os capítulos que estão sendo descritos aqui, é sobre José. E de repente há uma interrupção. Obrigado. E de repente há uma interrupção no contexto todo, e entra o capítulo 38 falando de Judá e Tamar. Bem, isso tem um significado bastante importante, tá? É como se fosse um parênteses na história de José para contar a história de Judá. Judá, o irmão que sugeriu que se vendesse José, tá? Então, há uma interrupção na história de José e começa a se contar brevemente a história de Judá. E Judá foi exatamente o irmão que sugeriu que vendessem José como escravo. O capítulo começa falando de uma separação. Judá se separou da sua família. Veja o verso 1. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou dos seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Hira. Ou seja, Judá não podia conviver com o fato dele ter participado da mentira que contaram para o seu pai sobre José. Ele não conseguia mais conviver com o sofrimento de José na mesma casa, com o sofrimento do pai na mesma casa. Então ele sai da sua casa, ele sai da sua parentela, não por ordem de Deus como Abraão, mas por causa do pecado, por causa do seu próprio erro, por causa do seu próprio remorso. Não vejo aqui um arrependimento genuíno, mas eu vejo um peso que o mal estava torturando a mente de Judá. E ele então não consegue mais conviver com seu pai. Então o texto começa dizendo de uma separação. Um homem que saiu da sua família, saiu do seio da sua família, porque não se arrependeu, porque não foi penitente diante de Deus. Ele preferiu encobrir o seu próprio pecado e não se arrepender diante de Deus. Mas ele não podia mais conviver com o sofrimento de seu pai. Ele não podia conviver com o próprio sentimento que ele tinha, que causou sofrimento a seu pai. O pecado, a inveja, a injustiça trazem suas consequências dolorosas. Interessante que o nome Judá significa louvor. Sim, de fato, vem da descendência de Judá o objeto de todo louvor, Cristo, o Salvador da igreja. A história de Judá, ela é uma história de um homem que parece não aprender com os próprios erros, que não vai haver transformação, é preciso algo drástico, dar um choque nele, para que ele consiga se situar e ter uma clareza de consciência em algum momento na sua vida. Ele vai de erro em erro, e as coisas na família dele parece que vão se destruindo, parece a descendência dele, que depois viria Cristo, mas neste momento aqui, parece que é uma descendência autodestrutiva. Veja só, Judá teve 3 filhos, o mais velho chamava-se A Bíblia diz aqui que ele era mau, que ele era um homem perverso. Tão perverso, nós não sabemos que tipo de perversidade ele cometia. Qual era a crueldade, qual era essa tamanha maldade que ele tinha. Mas nós sabemos que Deus o tirou da vida por causa da sua perversidade, conforme o texto diz. Por ser perverso, por ser mau, Deus o tirou. E ele morreu. Depois, Onã, ou seja, Tamar foi a esposa do seu primeiro filho, ele, que era perverso e Deus tirou. Havia a lei do levirato, que era a lei, porque a mulher ela não era economicamente ativa e a mulher precisava de um provedor. Então, quando a mulher ficava viúva, cabia ao irmão
o cunhado, né? O irmão do marido que morreu, assumir aquela mulher para que ela tivesse um sustento. Mas nós vemos aqui que Judá então determina a lei do levirato e fala para Onã, seu segundo filho: toma a mulher do teu irmão que morreu. Para tomar a mulher não era somente sustentá-la, mas tinha que dar uma descendência para ela, porque um dia ele também morreria e o filho mais velho deveria então sustentar aquela mulher. Isso fazia parte da lei do levirato, certo? Não só ele manter ela por aquele tempo da vida dele, mas providenciar a ela uma descendência. Mas Onã, então ele assumiu a mulher. Judá mandou Onã, que era o segundo filho, assumir Tamar. Ele assumiu, mas recusou-se a dar descendência para ela, para sua cunhada. Então ele jogava o seu sêmen todas as vezes que possuía essa mulher, jogava na terra. E isso desagradou a Deus profundamente. E a exemplo do primeiro irmão, o segundo irmão também morreu. E Tamar então agora se via viúva 2 vezes e sem descendência. Essa mulher, ela estava sendo meio que apanhando da vida. Ela estava sofrendo, porque as suas perspectivas, os seus planos, os seus projetos, o seu próprio sustento, algo em concreto que ela podia confiar, ela estava perdendo, escorregando nas mãos. Havia ainda um terceiro filho chamado Selá, mas ele era ainda muito jovem, ele era muito novo. Então Judá, ele faz uma promessa para Tamar, e o nome Tamar significa palmeira. E Judá então, ele faz uma promessa para Tamar, e ele fala: olha, volta para a casa do teu pai, veste as tuas roupas de viuvez, e quando Selá, meu filho mais jovem, se tornar um homem, você então será a esposa dele e ele vai te dar a descendência. E Tamar então creu na promessa. Era direito dela, era a lei do levirato. Havia esta lei estabelecida pelo próprio Deus. E aí então Tamar foi à casa do seu pai, colocou suas roupas de viuvez e ficou ali vivendo com seu pai. O tempo passou e Judá se esqueceu da Tamar. Olha que como Judá, o texto já começa falando de separação. Ele preferia abandonar as coisas, ele preferia abandonar os irmãos dele, ele preferia abandonar o pai dele, porque ele não conseguia conviver com os próprios erros dele. Mas ele parece que continuava cometendo os erros. Agora ele chegou ao ponto de esquecer da sua nora. Ele simplesmente esqueceu que ele tinha que cumprir, que ele tinha um compromisso com aquela mulher. E Selá então se tornou homem, mas Judá se esqueceu de Tamar. Judá se esqueceu do cuidado com a sua nora. Judá, ele não se importou em aplicar a lei do levirato para favorecer a sua nora. Aqui nós vemos 2 situações. Um homem que de fato parecia não aprender com seus erros, e uma mulher que precisava muito de justiça. Uma mulher que precisava que a justiça fosse feita, porque ela precisava do seu próprio sustento. Era uma questão de sobrevivência. A atitude dela, o que ela fez, sem levar em consideração certo ou errado, não foi algo movido por uma vingança. Foi algo movido por uma necessidade, não justificando certo ou errado. Mas não foi, aqui está caracterizado que não foi uma vingança, não agiu com vingança com ele. Mas ela precisava fazer algo, porque ela viu que Selá agora já era um homem, e o tempo passou, e ela viu que Judá não cumpriu a promessa com ela. E ela ficou então largada à própria sorte. Uma mulher que se tornaria de fato uma pedinte, ou quem sabe até mesmo uma meretriz, para poder continuar manter o seu sustento. Ela não tinha perspectiva nenhuma de nada. Então o que ela fez foi realmente algo exigindo, buscando uma ação reparadora, para que pudesse suprir a necessidade que ela estava. Nós não sabemos aqui
quanto tempo passou, mas não foi pouco tempo. Nós não sabemos qual a idade de Tamar, nesse momento da vida dela. Mas nós sabemos que era uma mulher que estava perdendo a esperança. E ela não tinha mais a lei a favor dela, porque quem tinha que mover a lei a favor dela era Judá. E ele simplesmente se negou a isso. Então Tamar viu que Selá já era homem e Judá não se importava com a sua providência. Então planejou uma ação e executou o seu plano. Vestiu-se como uma prostituta cultual. Por quê? Qual que é a diferença? As prostitutas cultuais, elas colocavam um véu no rosto. A Bíblia chama de véu aqui, né? Mas se você for se aprofundar um pouco mais na palavra no original do hebraico ali, é como se fosse uma burca. Os irmãos já viram aquelas mulheres muçulmanas, né? Elas têm aquela burca, é algo de difícil remoção. Não era apenas um véu que você poderia levantar, ou um vento batia e levantava. Era quase que uma máscara, mas era algo que impedia que visse a fisionomia dela. Então, isso era comum daquelas prostitutas que eram chamadas de prostitutas cultuais. Elas colocavam esse tipo de véu. Então, Tamar, ela tirou as suas roupas de viuvez, vestiu-se como uma prostituta cultual, colocando essa espécie de burca, né, que na linguagem bíblica aqui está por véu, né, véu. E Judá não a reconheceu, e ela seduziu Judá, que não sabia. Judá não sabia que era sua mãe. E ele então ofereceu um cabrito como pagamento dessa suposta prostituição, mas que na verdade ela não estava se prostituindo. Ela estava tentando dar uma solução para aquela situação que ela estava vivendo, agindo errado, com certeza agindo errado, mas demonstrando um puro desespero. Ele ofereceu então um cabrito como pagamento, mas ela exigiu um penhor. Ela não estava preocupada com o cabrito, ela não queria um pagamento para aquilo, ela queria uma solução para o seu problema. E ela então exigiu um penhor, uma garantia. Esse era o plano dela. E aqui, a cristologia desta passagem, ela exigiu o selo, o cordão e o cajado. É o que exige de nós o pecado, o engano e o erro. Tamar estava agindo de forma errada. Judá estava se entregando ao pecado. Esta união de coisas que faz parte da característica do erro, do pecado, ele tem um preço. E ele traz consequências. Nesta passagem, ela exigiu dele. O cabrito para ela não importava, mas ela exige seu selo, seu cordão e seu cajado. O selo representa a inviolabilidade e a propriedade. Significa Cristo. Isso aqui aponta para Cristo, que é quem nos comprou com alto preço. Nós somos povo dele. Povo santo, separado, nação eleita, raça eleita, nação santa, sacerdócio real, que ele comprou por alto preço e nos guarda puros, santos, para vir nos buscar um dia. Então o selo que os homens usavam no Antigo Testamento representava a inviolabilidade e a propriedade. Então eles colocavam esse selo em animais. Eles tinham um anel com esse selo que eles colocavam nas suas cartas, nos seus editos, quando eles eram nobres ou reis, eles colocavam. Quando eles tinham uma informação para mandar, eles colocavam uma espécie de cera e colocavam aquele selo. Isto era a mostra, né, da propriedade, da inviolabilidade. Então o anel esse selo era um anel ou um sinete usado para selar documentos, confirmar tratos, acordos, né? Cristo nos enviou o Espírito Santo também como um comprovante de que somos selados por Deus. E isso nós demonstramos no Santo Batismo, de forma visível para todos aqueles que vêm. Ela pediu como garantia o selo. Ela pediu como garantia o cordão. O cordão é autoridade e direção.
o cordão é a prova, é a representação da unidade, da união. E Cristo nos uniu a Deus. No Antigo Testamento, o cordão dos homens representava autoridade e direção. Judá era um personagem bíblico que representava o homem de família, o pai, o líder. Sem o cordão, era como ele perder toda essa autoridade. Ele perdendo, em termos, aparentemente, o cordão para Tamar, era apenas a confirmação de que ele já havia perdido a união familiar que ele tinha. Ele já havia abandonado seus irmãos, ele já havia abandonado seu pai, ele já havia ficado viúvo da mulher que ele tomou, ele já havia perdido 2 filhos. E agora estava perdendo a sua nora. Quando ele entrega o anel para ela, ele está perdendo, está confirmando que de fato ele já perdeu toda a unidade como um patriarca. E também ela pediu para ele o cajado. O cajado também representava autoridade, mas o cajado ele representava condução e proteção. Era com um cajado que os pastores, por exemplo, de animais, conduziam as ovelhas de um lado para o outro, tiravam ela dos barrancos, dos espinheiros e cuidavam dela. Cristo nos conduz e nos protege. Veja como as 3 coisas que Tamar pediu como penhor, como garantia para Judá, eram os 3 elementos que Cristo faz com o seu povo. Então o cajado, ele simbolizava aqui condução e proteção. O cajado no Antigo Testamento representava bem isso, O profeta Isaías fala sobre o cajado do Senhor, que representava a proteção e o cuidado de Deus com o seu povo. Nos tempos do Antigo Testamento, o cajado já era usado de diversos modos, como proteção das ovelhas, mas sempre no sentido de mantê-las unidas, nunca para espancar a ovelha. E era usado também para espantar e atacar outros lobos, como aquele que era usado como um bordão. Então nós vemos aqui que, após tudo isso, Judá, ele soube, se os irmãos quiserem acompanhar aqui, acho que é no verso 24, Judá soube que Tamar estava grávida. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a para fora, para que seja queimada. Veja que já fazia 3 meses desse episódio que Judá havia caído com uma mulher, uma prostituta cultual, segundo os olhos dele. Não era uma prostituta cultual, mas ele achava que era. Já fazia 3 meses que ele tinha perdido os seus valores de dignidade. O seu anel, o seu cordão e o seu cajado. Já fazia anos que ele tinha perdido o convívio com seu pai e com seus irmãos. Já fazia tempo que a família dele estava totalmente desestruturada. Já não havia mais a esposa, já não tinha mais os 2 filhos. Já havia pecado, se entregando, a uma mulher que não era a mulher dele. E quando ele soube que Tamar estava grávida, ele toma uma postura de juiz, como se ele fosse alguém perfeito, como se ele fosse alguém que mantivesse o selo, o cordão e o cajado. É como se ele olhasse para todas as pessoas e não olhasse para dentro dele mesmo. Era como se ele se sentisse cheio de razão, cheio de autoridade, cheio de poder, com direito de tomar decisões que iam influenciar diretamente, negativamente a vida de outras pessoas, mas ele não conseguia olhar para dentro de si mesmo. E quando ele soube que Tamar estava grávida, alguém foi lhe falar: olha, 3 meses depois, quando alguém foi lhe falar: olha, a tua nora está grávida, ele não pensou em nenhum momento: puxa vida, eu me esqueci dela, nossa, eu não cumpri a lei do levirato, nossa, estou arrependido porque eu não dei, meu filho se tornou homem, e eu tinha uma promessa com ela, que eu ia
entregar meu filho para ser marido e provedor dela. Eu abandonei essa mulher, eu abandonei a minha nora, a própria sorte. Em nenhum momento ele pensou essas coisas. Em nenhum momento ele pensou isso. Olha o ser humano como é feio. Olha a perversidade dos homens, a arrogância, olha a presunção dos homens. Ele dá uma sentença ali: leve ela para fora para ser queimada. Irmãos, a lei mandava apedrejar, não queimar. Ele manda ela para fora para ser apedrejado. Ele era um homem voltado para ele mesmo. Ele já não observava mais as leis de Deus. Este homem estava completamente perdido. Este homem estava a um passo da sua autodestruição. Ele perdeu totalmente os seus valores. O cordão, o selo e o cajado físicos, materiais, representam o que ele já havia perdido de dignidade, o que ele já havia perdido moralmente. Ele já não era mais o mesmo homem. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Parece que fica tão claro de entender por que foi ele que sugeriu que vendesse José. Parece que ele tinha uns problemas sérios de caráter, né? Não parece aqui? Parece que ele tinha uns problemas sérios de caráter. E em nenhum momento ele pôs a mão na consciência e falou: eu abandonei minha nora à própria sorte, e agora aconteceu isso com ela. Em nenhum momento ele pensou isso. Mas ele a culpou. Traga ela para fora para ser queimada. E deu uma ordem. Mas aí ela já tinha feito todo aquele plano, né? E aí então, verso 25: em tirando-a, mandou ela dizer a seu povo. Olha só, em tirando-a, aqueles homens tiraram ela para fora. Ela quase foi morta. E aí, em tirando-a, mandou ela dizer a seu povo. Não, peraí, antes de vocês me queimarem, só dá um recado para ele, por favor. Só dá um recado para ele. Mostra para ele isso daqui, ó. Tá? Do homem de quem são estas coisas eu concebi. Do homem de quem é este selo, do homem de quem é esse cordão e do homem de quem é esse cajado. Eu concebi esse filho. Ela não sabia ainda que eram gêmeos, né? Eram gêmeos ainda. Tá? E disse mais: reconhece de quem é este selo e este cordão e este cajado. Aí aqueles homens então entregaram, né, esses pertences, o selo, o cajado e o cordão, para Judá, né? E vem o verso 28 aqui, né? Verso 26: reconheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuí. O que quer dizer isso daqui? Quando Judá recupera esses elementos, irmãos, quando Judá recupera os valores de Cristo, ele consegue ver claramente a realidade. Ele parece que é retirar aquele véu de orgulho que ele tinha, que deixava ele cego. É retirado dele. Quando ele retoma aqueles elementos que representam Cristo, quando ele começa a ter contato novamente com os valores de Cristo, ele se esvazia de todo o orgulho, ele começa então a reconhecer que ele de fato precisa do perdão. Ele de fato precisa reconhecer, não apenas estender os dedos e apontar para pessoas, mas ele precisa do perdão de Deus. Ele precisa reconhecer a sua própria fragilidade, os seus próprios erros. E ele pega e diz na frente daqueles homens, eu fico imaginando um homem arrogante, orgulhoso, de repente tem uma postura assim. Aqui para mim, irmãos, parece uma genuína conversão. Parece um estado de consciência, parece de fato um homem que se submete à verdade, como alguém que se submete a Cristo. Cristo é a verdade. E ele então reconhece que o errado é ele, e ele admite na frente das pessoas. Reconheceu Judá e disse, não é que Judá pensou,
Ele disse: mais justa é ela do que eu, porquanto, e ele reconhece o erro que estava cometendo com ela, não cumpri a lei. Eu abandonei essa mulher à própria sorte, minha nora, mulher do meu filho. Eu abandonei ela à própria sorte, deixei ela sem sustento. Eu estou indiferente com relação à vida dela, e agora quero ser juiz, mando queimá-la. Então ele fala, verso 26, mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei para o meu filho. Eu aprendo com isso que o pecado sem o arrependimento, ele tira o selo da inviolabilidade, ou seja, Judá vinha cometendo uma série de erros, fugia, esquecia, mas não demonstrava arrependimento, até que quase perdeu todos os elementos da sua autoridade, da sua dignidade pessoal. O pecado sem o arrependimento, tira o cordão, o quebrantamento da comunhão. O cordão é o que nos une em aliança com Cristo, nos ata, nos amarra a Ele. Sem Ele, ficamos vulneráveis, seguindo o nosso próprio pensamento. Assim, exatamente assim como vivia Judá. Pode ser que a gente não mande queimar ninguém, mas é a mesma postura. E o pecado sem arrependimento nos tira o cajado. Se você ler lá, não vai dar tempo de a gente ler, mas em Êxodo capítulo 12, verso 11, quando Deus manda comer a Páscoa, Deus manda eles comer a Páscoa preparados, com o cajado na mão. Eles comem o pão asmos e o cordeiro com o cajado na mão, pronto para fugir, pronto para sair, preparados. Deus fala, come essa Páscoa com o cajado na mão, né? Êxodo 12, 11. Então Deus manda comer a Páscoa preparados com o cajado na mão. Sem o cajado, nós ficamos totalmente despreparados espiritualmente. Então era um homem quem estava entregue à própria sorte espiritual era ele, e não ela. Conclusão, Judá precisou de um choque. 3 meses aflito porque perdeu os valores da sua dignidade. Ele não estava aflito porque ele perdeu a dignidade. Ele estava aflito porque ele perdeu o que era visível, o que representava o material. Agora, se alguém me perguntar onde está o seu cajado, onde está o seu selo, eu vou passar vergonha. Ele estava preocupado com isso, ele estava preocupado com ele mesmo. Ele ficou 3 meses em choque, aflito, e só depois disso conseguiu perceber o quanto estava errado. Devemos ser menos juízes dos outros e mais vigilantes à nossa própria conduta. A vida cristã não é, de fato, irmãos, passar a vida pecando e querendo ter contato no culto com Deus, como se fosse um cajado, um cordão e um selo. A vida cristã é na segunda-feira, é na terça-feira, é na quarta-feira, é de dia e é de noite. Mas nós precisamos permanecer em Cristo. Guardemos o que temos, para que ninguém roube a nossa coroa. Eu quero terminar lendo apenas o Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Esses valores, o selo, o cajado e o cordão, é Cristo em nós. E o pecado, o objetivo do pecado é tirar isso de cada um de nós. Cuide de cada um para que ninguém roube a tua coroa. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém. Quero, como resposta a esse sermão, convidar a amada congregação para louvarmos a Deus com o Salmo 29. Ao Senhor, ó tributai, vós os filhos de Deus, glória e força ao Senhor, tributo
Senhor Deus está, poderosa é sua voz, majestosa é a voz de Deus, despedaça os céus, sim. O Senhor, a sua voz, vem os cedros quebrar, quebra os cedros do Líbano, a voz do Senhor, tal bezerro ele os faz flutuar. Viva no Sião, tal como selvagens bois, sua voz lança chamas de fogo, faz tremer o deserto também. E de Cádiz o deserto, sua voz faz tremer, pela voz do Senhor, até as corças dão a luz. Desde os bosques a voz do nosso Deus. No seu templo tudo diz, glória pois o Senhor, aos dilúvios preside, para sempre, pois é rei. Dá-nos ao seu povo ele dará. Nosso Deus abençoa o seu povo com paz. Amém. Quero convidar a Santa Madre Igreja que se coloque em pé. Vamos a uma oração de encerramento. Após a oração, a bênção. Após a bênção, peço que os irmãos se sentem novamente. Tenho apenas alguns avisos por eles. Pai gracioso e eterno, nós te rendemos graça, Senhor, e te agradecemos, Deus, pela tua santa palavra, Deus, pela tua instrução. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor do nada, daquilo que nada é, o Senhor faz coisas grandes. Da descendência de um homem, Deus, que estava perdido nos seus próprios erros, mas que um dia o Senhor o faz abrir os olhos e perceber os seus erros e o faz confessar diante das pessoas e reconhecer a Deus que estava errado. Aquele que o Senhor converte, de sua descendência, vem aquele Deus que é o objeto do louvor. Por isso, Deus, nós te louvamos, Senhor, não porque em nós mesmos tenhamos alguma justiça própria ou algum bem, porque todo bem procede do Senhor. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor graciosamente nos uniu a Ti. O Senhor, Deus, nos uniu através de Cristo. O Senhor nos comprou, o Senhor nos deu autoridade, Deus, para vivermos esta fé maravilhosa, que é a fé no Senhor, onde o Senhor opera. Decididamente é o Senhor que opera esta fé nos nossos corações. Muito obrigado pela tua graça, porque isto é favor que não merecemos. Que sejamos sempre penitentes, Deus, que reconheçamos sempre nossos erros e que lutemos, Deus, para que tenhamos uma vida mais santa e mais perfeita diante do Senhor e diante dos homens. Despeça-nos em segurança, Deus, dê-nos um domingo de paz e tranquilidade na tua santa presença. Se for do teu agrado, Deus, permita que possamos nos reunir muitas outras vezes em torno do seu nome. E pedimos, Deus, que o Senhor abençoe os projetos desta igreja,
Abençoe a aliança reformada que está nascendo. Abençoe, Deus, as nossas vidas, porque nós precisamos, Senhor, das tuas bênçãos. Senhor, se for da tua vontade, Senhor, cura os enfermos que estão no nosso meio. Lembramos do Bruno, do seu Aceli, da irmã Fátima. Se for da tua graça, Deus, cura essas pessoas, Deus. Mas se não for, ó Deus, pedimos o consolo, o cuidado para com os familiares, os amigos e também com a sua igreja. Estenda a mão aos tentados, traga paz aos aflitos. Abençoe as autoridades do nosso país, ó Deus, que eles produzam leis mais justas para o teu povo, se for a tua vontade, Deus. Mas se a tua vontade, Deus, é juízo com este povo, que o Senhor seja glorificado também. Lhe pedimos, Deus, que o Senhor venha proteger as mulheres, as crianças da nossa nação, os chefes de família, as pessoas que ainda lutam, Deus, para serem pessoas honestas e moralmente éticas. Nós lhe pedimos, Deus, os teus cuidados com o teu povo. Abençoa todo o teu povo, espalhado em toda a face da terra, e traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém, Senhor, e glórias a ti. Receba bem, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos